Ok, vamos voltando então aqui para o nosso segundo bloco. Acompanhar aqui agora então os exemplos práticos que o professor Molina vai nos trazer. O pessoal já está entrando aí, estou vendo aí o Felipe Marinho, continua aí com a gente, Sandra Mara, João Paulo de Souza Júnior, meu colega de faculdade, juiz do trabalho lá no TRT da 8ª região, também está marcando presença aí, muito legal. O Marcelo Donizete, que é juiz do trabalho aqui no TRT da 2ª região, também muito legal. Pessoal do escritório Agostinho, JS Mendonça, Andréa Maria Zatá, muito legal. A Natália Médici voltou, Lauro está novamente presente, muito legal. Juliano está mais uma vez aí, muito bacana, gente. Já entrou e aí eu já estou aqui aguardando então para a gente fazer o enlace aí novamente com ele, para poder darmos prosseguimento então na nossa exposição. Muito bem, Molina, voltou então, né? Vamos lá. Maravilha, legal. Então, agora tratando especificamente, você me fala o seguinte, que há uma série de mecanismos que você pensa para poder garantir essa segurança jurídica que a gente estava mencionando, né? Inclusive mecanismos de cunho processual, especialmente, né? Mas aí o que eu queria te ouvir, basicamente, é o seguinte, dentro da sua tese, há um ponto muito relevante que me parece, que é a questão da superação daquele também, podemos dizer, dogma, né? Das lacunas do processo do trabalho. Eu lembro que quando eu estava escrevendo a minha dissertação de mestrado, numa consulta ao livro do professor Mero, ele faz uma menção sobre isso, quando diz que a discussão em cima do artigo 769 da CLT e a questão sobre quando que uma norma do procedimento comum se aplica ou não ao processo do trabalho, ele faz uma brincadeira dizendo que era talvez um dos temas em que mais já se escreveu em teses, artigos, dissertações, enfim. E esse é um tema que é bastante polêmico, não só no âmbito acadêmico, como também no âmbito da praxe, no âmbito da prática trabalhista. E aí o que eu queria te ouvir era o seguinte, o que propriamente a sua tese tem para contribuir nesse debate, né? Eu já vi aqui, evidentemente, mas para te dar a palavra para que você possa fazer a exposição aí de como que a tua tese de doutorado impacta nessa questão das lacunas, se é que elas existem, já para poder ir dando um spoiler do seu pensamento, como que isso impacta dentro da configuração procedimental do processo do trabalho. Tá, vamos lá. Já que nós renovamos aí o tempo, eu vou precisar retomar um pouquinho para poder expor resumidamente a minha tese. Veja, se nós formos consultar todos os tratados internacionais de direitos humanos, eles nos trazem uma série de garantias a nível de direito material e também, na sua segunda parte, normalmente, dos tratados, eles trazem direitos fundamentais de ordem processual. Como assim? Dizem eles, em outras palavras, que de nada adianta eu editar aqui uma carta de direitos se eu não tiver instrumentos processuais efetivos para que esses direitos façam valer na prática. Ou seja, eu preciso ter instrumentos processuais que façam valer esses direitos afirmados nos tratados. Se nós formos, então, recuperar desde a Declaração Universal de Direitos Humanos, nós passarmos pela Convenção Americana de Direitos Humanos, ou Pacto de San José, da Costa Rica, todos eles afirmam que é direito fundamental do cidadão, na perspectiva processual, ter um processo que seja efetivo e eficaz. Aí nós chegamos ao CPC de 2015, então, que lá nos seus artigos introdutórios, né, notadamente o artigo 8º, né, nos primeiros 15 artigos, a parte introdutória, que traz um novo signo para o processo brasileiro, que, digo eu, para a teoria geral do processo como um todo, que é a ideia de que um processo precisa ser também eficiente. Então nós temos 3 mandamentos de ordem internacional constitucional. Por exemplo, nós temos o mandamento da celeridade, ou da duração razoável do processo, nós temos o mandamento da efetividade e temos o mandamento da eficiência. Como é que eles se distinguem entre si? Um processo célere é o processo que chega a um resultado final muito rapidamente. Então, um processo trabalhista distribuído hoje, que é extinto pelo juiz amanhã,
sem resolução do mérito por inépcia, é um processo celeríssimo, que durou um dia para ter um resultado. Só que a pergunta que eu faço, um processo célere porque faltou um cabelo no ovo, é um processo que resolve a crise de direito material? Evidentemente que não. Então, o signo da celeridade, sozinho, não nos resolve. E o que é um processo efetivo? O processo efetivo é aquele que entrega o direito material. Então, um processo comum de direito de família, que um inventário complicado, que demora 10 anos para fazer a arrecadação dos bens, liquidação dos passivos e divisão dos ativos, que demora 10 anos, e entrega o dinheiro, é um processo efetivo. Mas ele não é célere. E a efetividade por si só também não nos é satisfatória. De modo que surge, então, este terceiro signo, ou essa terceira diretriz da teoria geral do processo, que é a eficiência, que encontra residência já em vários códigos de processo, mundo afora, códigos mais contemporâneos. O que é, então, ser um processo eficiente? É um processo que entrega o resultado de direito material no menor tempo possível, com economia de atos processuais, custos e tudo mais. Então, um processo eficiente, um processo moderno, que o mundo todo acena, o processo do CPC português, o processo da codificação inglesa, do CPC alemão reformado, atual, são processos que buscam a eficiência. Há um dispositivo, que eu não lembro agora, do CPC português, que diz mais ou menos o seguinte: o juiz tem ampla liberdade para adaptar o procedimento de acordo com a circunstância concreta de direito material. Há colegas que estão acompanhando aqui, que estão em Portugal, né? Alguns acenaram aqui dizendo o seguinte: lá em Portugal, o juiz português, verificando que alguma diligência ou alguma audiência é desnecessária no caso, ele pode fundamentadamente dispensá-la, com base nessa regra geral de flexibilidade e adaptabilidade. Que nós incorporamos isso agora no processo civil, por exemplo, com o artigo 139 do novo CPC, que dá uma margem de adaptabilidade e flexibilidade ao juiz para que torne o processo eficiente, dispensando diligências que não são necessárias e agregando mecanismos para dar maior eficiência ao direito material. Daí que entra em questão, para mim, o artigo 15 do CPC, que é a cláusula de acoplamento do processo do trabalho com o processo civil. O que diz o artigo 15? Que o processo civil aplica-se ao trabalhista de forma subsidiária e supletiva. A ideia de subsidiariedade nos é muito cara. Eu aplico o CPC naquilo que a CLT não tem regulamentação. E a ideia de supletividade, que é a novidade, é eu passo a aplicar o processo comum naquilo que a CLT tem regulamentação. Mas a regulamentação externa, ela é mais eficiente. Ela é mais eficaz. E só uma parte aqui, mas assim, eu, por exemplo, particularmente, até acho que nesse ponto, eu vejo que muita gente defende como uma novidade, talvez sim, ficou algo mais evidente de fato, mas a gente já convivia no processo de trabalho com algumas situações de aplicação supletiva sob o manto da subsidiariedade. Um exemplo clássico era a ideia do ônus da prova. O 818 da CLT falava que o ônus da prova incumbe a quem fizer a alegação, alguma coisa assim, mas toda a doutrina, a jurisprudência, aplicava a norma civilista, né? Então, esse é um ponto interessante, porque me parece que, de fato, houve um holofote maior, de fato, nessa questão da supletividade, até porque havia alguma resistência a alguns temas, né? Mas é interessante a gente observar que já havia mesmo alguns precedentes não no sentido de julgamento, né? Mas algumas situações em que já se convivia, tanto doutrinária quanto jurisprudencialmente, com uma relativa tranquilidade dessa aplicação supletiva, né? Então, esse é um ponto, é só para fazer aí uma parte, um parênteses, mas, por gentileza, continua aí, cara, para não perder a tua ideia. Ótimo. Mas perceba, de outro lado, por exemplo, que o TST, há não muito tempo, reconheceu que a antiga multa do 475J de 10% não seria aplicada ao processo do trabalho. Qual o argumento? A CLT tem regulamentação, mas e daí? Se a regulamentação externa é mais eficiente. Então, nessa linha de raciocínio, então, na minha concepção, o que há é um acoplamento da CLT com o CPC, que juntos formam um novo direito processual do trabalho. Qual disposição eu aplico? A que for mais eficiente no caso. Vejam vocês que o não é nem mais eficiente é abstrato.
E eu trago isso para a prática do dia a dia. Não sei se tem alguém aqui que foi meu aluno ou advogado pelas cidades em que eu passei. Como é que funciona com o André Molina desde 2011, vejam vocês, há 9 anos. O processo do trabalho, flexível, acoplado. Eu, por exemplo, fazia o seguinte, na última jurisdição que eu estava, a cidade de Tangará da Serra, no interior de Mato Grosso, nós tínhamos alguns grandes empregadores, alguns que faziam acordo e outros que não. O frigorífico fazia acordo e a usina não. Então, para que fazer audiência para a usina? O pessoal viajar 50 quilômetros da zona rural para vir para uma audiência, para entregar a defesa que já está no sistema e nem proposta de acordo tem. O reclamante deixar o atual emprego que ele está, no começo ainda, todo constrangido, pedir para ir numa audiência trabalhista, para que se não vai ter nada a ser feito? Então, com base nessa perspectiva, qual era a decisão inicial? Distribuiu-se a ação trabalhista, não tem marcação de audiência automática. O processo vem a despacho. Primeiro se verifica se estão presentes requisitos de aptidão da inicial, caso fosse inepta, já despacha para emendar, corrige tudo mais, volta à conclusão. Analisa-se a situação concreta, o direito material em andamento, para dar a ele, então, um direito processual que seja mais eficiente. Então, se o processo era, por exemplo, da usina que não faz acordo, qual era a decisão? Cite-se a usina para apresentar na forma do CPC, defesa no sistema, réplica, prazo ao autor, voltem para a audiência de instrução apenas, dispensando a audiência inicial. Nesta perspectiva, não há prejuízo a ninguém. O prazo de defesa é resguardado, a eventual tentativa de conciliação pode ser renovada, se o caso, na instrução. A audiência inicial, então, é dispensada. Neste caso, na situação do frigorífico que fazia acordo, vejam qual é a situação. Os advogados que aqui me assistem vão concordar comigo. O frigorífico preparava a defesa, o PJE está fora do ar, advogado levava trabalho para casa final de semana para juntar documentos e organizar cartões de ponto, controles de intervalo de recuperação térmica, ficha DPI, fazer um calhamaço de digitalizações. Chegava na audiência, tem proposta? Tem. Quanto? 5 mil. Se aceita? Aceito. Pronto. Todo aquele trabalho do advogado foi por água abaixo. E o 139 do CPC me permite, por exemplo, veja, Ítalo, dilatar os prazos processuais. Qual é o prazo processual para a defesa do processo do trabalho? A audiência. Só que eu dilatava o prazo e a defesa não era na audiência. A defesa era apresentada 15 dias depois se não tivesse acordo. Então, com o frigorífico, realizava-se a audiência inicial, tem acordo, muito bem, resolveu. Não tem acordo, 15 dias para a defesa, 15 dias para a réplica, voltem mês que vem para realizar a instrução. Que prejuízo houve às partes? Nenhum. Qual a quebra de segurança jurídica? Zero. Nenhuma. Desde que se respeite, evidentemente, em um processo flexível, desde que se respeite os ditames de contraditório substancial e, principalmente, vedação de decisão surpresa. A empresa que, em Tangará da Serra, recebia o mandado, e o mandado já era claro. Apresente defesa no sistema, se o caso, sob pena de revelia, confissão e tudo mais, prazo e hipótese do CPC. Na outra, venha para a audiência, para a tentativa de conciliação. A não apresentação de defesa no ato, o prazo já está, desde já, dilatado para os 15 dias posteriores à audiência. Então, perdoe a brincadeira, eu sei que estamos aqui em um ambiente acadêmico virtual, mas uma brincadeira que eu faço com os meus alunos, quem aqui foi meu aluno vai rir agora, é o seguinte: perdoe a brincadeira, entre aspas, é uma brincadeira. Para ter segurança jurídica no processo flexível, 90% basta que as pessoas sejam alfabetizadas. Por quê? Porque o juiz, resguardando o contraditório substancial e não pegando ninguém de surpresa, de antemão eu já sei qual é o procedimento adotado e qual é a conduta que eu tenho que fazer. Qual seria o prejuízo para eventual alegação de nulidade? Qual seria o prejuízo para eventual alegação de nulidade? Eu vim para uma audiência com prazo para defesa seguidamente. E o doutor Avalone, é um ponto que ele discutiu comigo, e qual é o prejuízo do juiz dispensar a realização de audiências e realizar apenas o processo por meio de despachos de impulsionamento? A famosa matéria de direito. O juiz recebe a petição inicial, matéria de direito. Considerando tratar-se o caso de matéria de direito, o processo flexível, tem a fundamentação, cite-se a defesa para apresentar a defesa em 15 dias sob pena de revelia e confissão. Voltou a defesa, vistas ao autor para apresentar impugnação ou réplica. Voltou, especifiquem as partes e há provas a produzir. Não havendo provas a produzir, julgamento antecipado conforme o estado do processo, o CPC puro. Eu antecipo o processo do trabalho, acelero o processo do trabalho, desocupo pauta de audiência,
Às vezes o advogado fica guardando pauta de audiência, de instrução que nem vai ser realizada, porque não há provas a serem produzidas. Eu desocupo também o trabalho do secretário de audiência, que pode se ocupar de outras funções mais importantes, o próprio juiz também. Ele não está na sala de audiência, está conduzindo o processo por despacho, e não há nenhum tipo de prejuízo para nenhuma das partes. Então, quando o doutor Avalone conversou comigo, eu fiz o suspense e disse para ele acompanhar, na seguinte perspectiva: o procedimento, na medida em que eu adoto o procedimento do CPC, não há mais falar em arquivamento. A preocupação dele era o seguinte: eu flexibilizo o procedimento, cita. A defesa expõe os seus argumentos e seus documentos. Aí o reclamante não vem na audiência em seguida, de instrução, arquiva o processo e ele fica conhecendo a tese. Absolutamente não. Quando eu flexibilizo o procedimento, a audiência inicial ela é dispensada. E de alguma maneira me parece que o TST já dialoga com essa ideia, embora ele trate do raciocínio binário da audiência inicial e prosseguimento, mas não deixa de ser dentro da ideia da súmula 74, né? Quando fala da pena de confissão e não arquivamento, né? Para o reclamante faltoso naquela audiência em que deveria haver a colheita da prova oral, né? Embora, e de alguma maneira, evitaria esse prejuízo que poderia ser causado dele conhecer antecipadamente a tese de defesa e aí, de alguma maneira, tentar se comportar, ter mais elementos para se comportar de um ou outro sentido no processo. Agora, Molina, eu ainda queria tratar um pouco sobre a questão das lacunas, mas a gente tem umas dúvidas aí chegando no chat, eu fui tentando anotar para não perder nenhuma. Se eu tiver perdido alguma, vocês me avisem por gentileza. Mas assim, o meu colega, que é meu colega de faculdade, Molina, eu não sei se você conhece, João Paulo, juiz do trabalho lá no TRT da 8ª região, te pergunta sobre se não há uma certa recalcitrância dos tribunais em aplicar a teoria da causa madura e se isso não dialogaria a favor dessa ideia que você fala da eficiência e da economia. Tá bem? Eu não sei se você quer que eu faça o bloco das perguntas e responder, ou se prefere ir de uma. Eu acho melhor a gente fazer uma a uma, que eventualmente dá um gancho para uma réplica tal dos nossos amigos. Pronto, um grande abraço então na João Paulo. A pergunta dele está dentro da teoria da causa madura e sobre se essa, segundo a visão dele, né, há uma certa reserva por parte dos tribunais na aplicação desse mecanismo. Não, sem dúvida nenhuma, João Paulo. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a recalcitrância de muitos tribunais em admitir este procedimento é mais por questão cultural mesmo do que por trava jurídica. Trava jurídica não há nenhuma. Se todas as provas foram expostas e produzidas e eventualmente o juiz acolhe lá uma alegação de prescrição, evidentemente que devolvendo-se em recurso e o tribunal entendendo de que não se consumou a prescrição, o processo está totalmente aparelhado para julgamento. Só haveria eventual prejuízo ou supressão de instância nos casos em que o juiz dispensa a produção da prova, num cerceamento de defesa ou cerceamento do direito de produzi-la. Aí sim o tribunal avançar para um julgamento de mérito, haveria prejuízo, né, efetivo e supressão. Agora, num processo maduro, em que as partes declararam na ata que as partes não têm mais provas a produzir, não há justificativa que não meramente resistência cultural para que o tribunal avance. Não há que falar em supressão de instância, até porque se baixar para o juiz julgar e a parte recorrer, vai voltar para o mesmo tribunal dar a resposta que ele já devia ter dado 6 meses antes. Na prática, absolutamente é isso que nós vimos. Ô Molina, eu concordo com você, né? E eu tenho um texto também que eu publiquei sobre isso num livrinho que o Elison Miessa coordenou sobre os impactos do CPC no processo, do novo CPC no processo de trabalho, né? Em que também tem um certo, vamos dizer assim, um certo pensamento arraigado naquela questão de não, vai ofender o duplo grau de jurisdição, vai ofender a ideia da supressão de instância, vai acarretar a supressão de instância, enfim. Eu até concordo que acarreta a supressão de instância, mas foi o legislador que assim quis. Para ele, lhe pareceu bem dessa maneira, que aquela determinada matéria fosse julgada uma vez só, né? E aí, de alguma maneira, vai ter que tocar no tema se o duplo grau é um princípio com assento constitucional ou não, né? Porque me parece que é diretamente ligado a esse assunto. Mas eu concordo também com você de que nada mais é do que uma resistência cultural, de fato, né? E eu não sei se você tem mais alguma coisa a acrescentar especificamente sobre essa resposta, mas num outro ponto também aqui, o Dr. Luiz Madeira nos pergunta se não seria um momento, e aí até para resolver esse problema que a gente tem conversado, de se editar um código de processo do trabalho. Eu não sei se talvez dentro da sua posição, se isso faria sentido, se isso resolveria, se isso seria necessário,
dentro da tua premissa do que você colocou até agora aí, do que você colocou na tese durante a exposição? Veja, eu não vejo como se... Isto é a tese mesmo. Eu não vejo como se capturar o fenômeno processual contemporâneo em um código que seja um procedimento padrão. Em outras palavras, tudo aquilo que visa padronizar, que visa normalizar, no sentido de tornar as relações parecidas ou idênticas, vai de encontro a essa perspectiva de complexidade da pós-modernidade, de que as relações são diferentes. Vejam vocês agora o grande problema que está dando, para falar na prática agora, com portarias editadas por tribunais nesta semana, a pretexto de regrar as audiências por videoconferência. Tem que fazer assim, tem que fazer de outra forma. Há tribunais avançando para dizer como é que o juiz tem que interpretar se a parte faltou ou não faltou. Um ato administrativo dizendo ao juiz se ele tem que declarar revelia, confissão, arquiva, não arquiva, entende justificado ou não entende, avançando sobre temas processuais. Por quê? Onde está o erro nisso tudo? O erro nisso tudo está em tentar usar uma ideia antiga, francesa, do século XVIII, de codificação e padronização das relações. Tudo aquilo que buscar padronizar no direito material e no processo hoje será absolutamente inócuo, porque novas relações, na prática, nos demonstrarão de que aquela ideia de padronização não atende esse sistema. Então, um código do processo do trabalho resolveria? Não. Eu prefiro muito mais um código flexível, resultado do acoplamento do CPC com a CLT. Evidentemente que avançaríamos sem problema nenhum para uma necessidade, eventualmente, de atualização na CLT, deixar alguns pontos mais claros. Eu, inclusive, anoto aqui como uma nota de rodapé que eu participei, fui indicado enquanto jurista, de um grupo de estudos do Poder Executivo, no ano passado, em que se propunha estudar e propor mudanças, tanto no direito material quanto no processo do trabalho. E o meu ponto que eu defendi arduamente foi este, uma necessidade de reformular a redação do 769 para que rompesse com as últimas resistências contra a aplicação das disposições externas que são mais eficientes. O nosso subgrupo lá entregou o relatório, mas aí veio tudo o que vocês imaginam, né? Contingências políticas, pandemia, mudança de ministros e tudo mais, e o nosso projeto da Comissão de Juristas não virou ainda um projeto de lei. Não sei se virará em razão de todas essas circunstâncias, mas se vier, foi uma sugestão, então, nossa, não fazer um código de processo do trabalho independente, justamente por esse problema. A padronização não resolveria. E sim criar mecanismos de diálogo mais flexível, mais direto com o processo civil, nessa perspectiva de uma segurança jurídica mais flexível, mais adaptável. Eu acho que poderiam dar testemunhos aqui para vocês, os advogados que militam nas jurisdições em que eu atuei, em que o que pode parecer novidade agora com pandemia, com atos de CJT, TRT, eu já faço há 10 anos. O processo adaptável flexível já faz há 10 anos e não tenho notícia até hoje. Eu me titularizei em 2011, quando então eu passei a ter autonomia sobre a gestão de todos os procedimentos. Então, lá se vão 9 anos exatamente e não tenho notícia de nenhuma decisão de tribunal que tenha anulado este procedimento flexível. Por quê? Porque não há prejuízo. Só há nulidade se houver prejuízo. Se eu avisar as partes antes, vedação de decisão surpresa, resguardar contraditório substancial, e obedecer precedentes, qual é o tipo de violação à segurança jurídica? Nenhum. O que há é um problema de mentalidade. Nós estamos acostumados a pensar o processo como algo padronizado. Como algo padronizado. Como o TST fazia outrora, anulando os processos que não passou na CCP. Se a gente fosse perguntar para que anulou, não tem sentido nenhum. O acordo já foi tentado judicialmente e não foi frutífero. Não foi frutífero. Eu conto um exemplo em sala de aula, só para fechar esse raciocínio. É como se eu tivesse saído de Cuiabá e fosse, eventualmente, uma cidade aqui próxima para dar uma aula, uma palestra. Aí nós sairíamos da aula e o pessoal me chamaria para jantar, fomos jantar lá e tomamos lá uma cerveja, uma taça de vinho, alguma coisa assim. E mesmo que não pudesse, é o exemplo, eu pegaria meu carro e voltasse dirigindo lá 30 quilômetros para casa. Eu chego em casa, entro, a minha mulher olha para mim, né, casada há mais de 10 anos, já conhece, diria, aí, André, eu tô vendo na sua cara, você bebeu. Eu falo, não, eu saí para jantar com o pessoal, beber sim. Mas você não sabe que não pode beber e dirigir? Diria eu sei, eu errei.
Mas eu vim devagarzinho, não fui multado, não atropelei ninguém, não bati em ninguém, nada, me deixa tomar banho e dormir. Negativo. Você sabe que não pode beber e dirigir. Faz o seguinte, pega seu carro, volta dirigindo lá para a cidade, dorme lá, amanhã cedo você vem de novo. O que eu quero dizer com isso? O processualista civil e menos o trabalhista, mas alguns antigos, clássicos, tem esse sistema rígido de nulidades. O procedimento tem que seguir determinadas etapas. Se eu não cumprir essas etapas, volta, anula e volta tudo. Aí a pergunta que vai voltar para quê? Se na prática não tem nenhum tipo de solução. É o que eu disse. Fazer audiência para quê? Se a defesa já diz que não tem proposta de acordo. Um grande conglomerado empresarial, por razões as mais diversas, econômicas, que o seja, de compliance, tem a ideia de não fazer proposta de acordo, para não gerar precedente para outros trabalhadores, tanto faz. Mas é da política empresarial dela, é um direito. O juiz do trabalho vai marcar a audiência inicial para esse conglomerado empresarial, que domina a sua pauta de audiência numa cidade interior, para quê? O juiz perde tempo fazendo audiência, o reclamante e o advogado perde tempo, o preposto e o advogado da empresa perde tempo, para fazer um ato que é absolutamente, processualmente inócuo. Eu poderia fazê-lo por meio de PJE. Cita, apresenta a defesa e tudo mais, se for o caso, instrui. Então é mais um problema de mentalidade. A própria exposição de motivos, da reforma do CPC de português, tem um trecho muitíssimo interessante, depois eu posso até disponibilizá-los, que diz mais ou menos isso. Eu preciso renovar a minha mentalidade, superar antigas práticas, né, eles dizem em outras palavras, para poder ver com o coração aberto este processo atual mais flexível e democrático. Verificar que ele não é um bicho-papão e que ele não viola nem de longe a estabilidade, a segurança jurídica e a previsibilidade. Maravilha, André. Muito legal. Inclusive, o direito espanhol, também o processo civil espanhol, na exposição de motivos, a lei, chama Lei de Enjuiciamento Civil, de 2000, das premissas é essa, né? Tornar o processo mais efetivo, mais eficiente. Embora lá eles tenham uma inspiração liberal bem grande no processo civil, é um processo com bastante restrição dos poderes do juiz, né? Poderes probatórios, poderes de iniciativa, enfim. Agora, havia uma dúvida também do Augustinho, eu acho que está respondida, porque ele pergunta como que isso vai se compatibilizar com o rito da CLT, eu acho que pela sua exposição já ficou respondido, né? De que não precisa se compatibilizar com o rito, né? Uma vez que deve se aplicar a norma mais efetiva. Agora, o nosso tempo já está caminhando aqui, dentro daquilo que a gente tinha conversado anteriormente, e eu queria ainda te ouvir sobre um tema muito importante, que está ainda dentro dessa ideia, e aí você também me corrija se eu estiver errado, na premissa que eu vou estabelecer para te formular a pergunta, certo? Mas, dentro da ideia que você trouxe, talvez se aplica também para o direito processual, né? Mas assim, talvez fique mais evidente no direito material a ideia da aplicação da norma que melhor favoreça a dignidade da pessoa humana. Não que isso não exista no campo processual, mas que de alguma maneira pode saltar aos olhos mais facilmente no campo do direito material. E no campo do direito processual, me parece que você segue a mesma lógica também na tese, só que aí você não chama de dignidade da pessoa humana e fala de norma mais efetiva, né? Mas me parece que o raciocínio é rigorosamente o mesmo, embora com uma outra terminologia adequada para o campo processual. Agora, a pergunta que eu queria te fazer, assim, que queria te colocar para você expor, é que no momento em que você diz que o futuro do processo do trabalho, né, o processo do trabalho do futuro, é aquele que precisa, que exige em que haja essa flexibilidade procedimental, né, e que o juiz, então, possa ter a liberdade de aplicar a norma que seja mais efetiva a tutelar aquele direito, a gente rompe com as barreiras daquelas tradicionais distinções das lacunas normativas, axiológicas e ontológicas, e você menciona isso na tese, né? E o que eu queria te ouvir, talvez, então, até para a gente poder, se for eventualmente fazendo um fecho sobre essa ideia do processo, é te ouvir sobre isso, ou seja, da tua ideia e a ligação que isso tem, de certa forma, de superação dessa perspectiva que durante algum tempo rodou aqui no processo, entre os processualistas do trabalho, das chamadas lacunas ontológicas e axiológicas, como uma outra categoria das chamadas lacunas normativas. Tá, vamos lá. Vamos recuar também 2 minutos. O que são essas categorias de lacuna? O professor Miguel Reale, na década de 1970, escreveu a sua famosa
Teoria Tridimensional do Direito. É um livrinho fininho, em que ele também propunha, em nível de filosofia do direito, propor novas ideias e novos métodos para a abordagem do direito. E ele dizia, em outras palavras, mais ou menos o seguinte: uma norma jurídica, ela só é aplicável, só é válida se ela for reconhecida como tal pela sociedade, tiver passado pelo procedimento de aprovação legislativo e se ela for justa. De modo que, na visão dele, eu poderia ter uma norma que passou pelo procedimento constitucional de aprovação, só que ela é uma norma injusta. Então, ela não deveria ser aplicada, porque ela não passaria pela vertente da axiologia, da justiça. Então, notem que a teoria tridimensional do professor Miguel Reale flerta com o direito alternativo, justo naturalismo. E o que é mais importante disso? Embora absolutamente reconhecida esta tese dele, inovadora e mundialmente aplaudida, ela não foi acolhida pelos nossos autores e também não pelo nosso direito positivo, nem o de 73, nem o de 2015. Só que a professora Maria Helena Diniz foi aluna do professor Miguel Reale e ela resolveu avançar a partir da ideia de tridimensionalidade para escrever uma teoria das lacunas da professora Maria Diniz, que foi a tese de titularidade dela na PUC de São Paulo. Eu tive muito diálogo com ela, conversei muito com ela, na ocasião que fui aluno dela, até por conta do novo CPC, Processo do Trabalho, foi exatamente quando comecei o mestrado, naquela época, né, das reformas processuais, na 475J e tal. Então, a questão é o seguinte: a professora Maria Diniz mesmo reconhecia que aquilo era uma tese, ou seja, uma proposição de lege ferenda, que partia da teoria tridimensional de Miguel Reale. O que isso significa? Então, para Miguel Reale, se eu tenho a regra e ela é injusta, eu não a aplico. Então, surgiria uma lacuna axiológica situada no campo da justiça. Então, isto autorizaria, então, eu preencher aquela lacuna, mesmo que norma existisse, mas se ela fosse injusta. Então, eu tenho que ler a teoria tridimensional do direito junto com a teoria das lacunas da professora Maria Helena Diniz. Data vênia, acho que houve um acolhimento parcial e muito superficial da teoria das lacunas da professora Maria Helena Diniz para tentar justificar, por alguma forma, a aplicação das disposições do CPC, à época das reformas de 2005, 2006, que fossem mais eficientes ao processo do trabalho. Por exemplo, a liberação de dinheiro em execução provisória. A CLT diz, a execução provisória vai só até a penhora. Ponto. Se eu fosse ficar preso na ideia de que subsidiário, que só aplica o CPC no que for omisso, eu não teria espaço para avançar e liberar dinheiro. Aí passaram a se construir essas ideias de lacuna axiológica, ontológica, para dizer, tem lei, mas ela não é boa, ela não é justa. Há uma lacuna no que eu devo aplicar. No entanto, na minha leitura de que o processo do trabalho, primeiro, ele não é autônomo, eu não vou apanhar porque eu estou à distância, né? Porque muitos processualistas do trabalho, se eu me ouvirem falar isso, vão me bater. Para mim, o processo do trabalho é um processo mestiço, não é autônomo, e eu pergunto, autonomia para quem e para quê? Eu prefiro um processo mestiço, flexível, que seja eficiente. Então, na medida em que eu reconheça que as disposições do CPC, que são mais eficientes e efetivas, têm aplicabilidade direta no processo do trabalho, porque o meu processo do trabalho é o acoplamento desses dois institutos, desaparece a ideia de lacuna. Não tendo lacuna, muito menos eu tenho espaço para classificá-las em ontológicas, axiológicas ou coisa que vai. Então, para mim, não faz nenhum sentido, para a minha posição, esta invocação lá da tese da professora Maria Diniz, da década de 1990. Então, eu posso tranquilamente, pelo 15 do CPC, a ideia de supletividade e complementaridade, dizer que não há lacuna nenhuma, mas ainda assim eu aplico a norma mais eficiente que está fora do sistema processual da CLT, sem problema nenhum. Maravilha, meu amigo. Aqui, ó, a gente vai te ouvindo, é um verdadeiro deleite aí a gente poder te escutar, a clareza do raciocínio, a consistência das ideias, a capacidade de argumentação. Você sabe que eu sou seu fã de fato. E aqui a gente já vai com 1h30 de bate-papo, Molino. Eu não sei se você teria aí alguma coisa mais para complementar, se gostaria de tratar ainda de mais algum ponto, porque, do contrário, eu iria então aqui encaminhar a nossa live para a gente fazer, se não uma despedida, mas um até breve, porque eu vou querer que você volte aqui, claro, se você tiver disponibilidade, evidentemente, né? De qualquer maneira, assim, de antemão, quero te agradecer enormemente por você ter colaborado com o nosso projeto. O pessoal que não sabe,
eu conheci o André Molina, assim, foi de forma bem inusitada, porque eu tive acesso a uns slides de uma aula dele sobre direito intertemporal e a partir disso, então, eu tive a ideia de convidá-lo para vir dar uma palestra aqui no TRT da Segunda Região, na nossa EJUD. E naquela época, então, a gente acabou se conhecendo. Foi muito fantástica a aula que ele deu naquela época, no nosso congresso de magistrados. E foi uma verdadeira aula que ele nos deu. Para mim, então, foi um aprendizado enorme. E depois a gente acabou mantendo contato aí. Temos a felicidade de partilhar do mesmo orientador, né? O orientador dele no pós-doutorado, que é o professor Estevão Malê, é o mesmo meu orientador lá no doutorado, lá na Faculdade de Direito da USP. E, de qualquer jeito, é um grande amigo que eu tenho carregado aí nesses últimos tempos. Então, eu quero te agradecer enormemente pelos comentários do pessoal. Aí dá para ver que foi realmente um sucesso a live, exatamente pelo brilho do nosso convidado, que é você. E quero, então, te agradecer, exatamente reiterar esses agradecimentos por toda a disponibilidade que você teve aí em colaborar com o nosso projeto, né? Eu te passo a palavra, não sei se você quer complementar mais alguma coisa dentro da ideia, ou se quiser pode fazer suas considerações finais, como preferir. Obrigado, meu caro. Obrigado aí pelas palavras, né? Fico bastante feliz, né? Você sabe disso, né? Quanto mais os professores avançam, eventualmente pesquisando, menos eles são ouvidos, né? Menos eles são compreendidos, né? Agora, por exemplo, para mim, está mostrando aqui que temos em torno aí de uns 25 a 30 colegas simultaneamente participando da nossa conversa, enquanto, por exemplo, em live de subcelebridades da internet, estamos 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas. Então, ser lembrado enquanto pesquisador, enquanto professor, é uma grande satisfação. Você sabe que o nosso estudo e a nossa pesquisa nunca termina, nunca tem fim, né? Então, a partir das conexões que eu fiz e que eu deixei por ocasião da publicação, né, do livro em 2017, eu sigo avançando, sigo escrevendo e publicando a partir delas. Para quem quiser, por exemplo, acessar, evidentemente que espero que me deem a honra de acessar o livro, né, que é a tese como um todo, direito material e processual, mas se não tiverem a oportunidade, podem acessar o resumo das minhas ideias na parte processual deste diálogo profícuo, né, do processo do trabalho com o processo civil, supletividade, acoplamento, processo mestiço e flexível, em um artigo que eu publiquei na Revista Jurídica Luso-Brasileira, editada lá pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que está disponível na internet. Então, se vocês colocarem o meu nome, Revista Jurídica Luso-Brasileira, e colocar o novo CPC e o processo do trabalho, vocês acessarão o PDF na íntegra desta publicação e terão aí as ideias embrionárias e resumidas a respeito disso. Você sabe também que tenho me ocupado muito recentemente do direito intertemporal, né? Estou concluindo neste mês, inclusive, aí o estágio de pesquisa do pós-doutorado, então a gente vai avançando, né? Não fecho a pesquisa dos direitos fundamentais, que me ocupou por mais de 10 anos, mas deixo ela um pouco amadurecendo algumas ideias e passo agora para o direito intertemporal. Lá na frente essas ideias vão se intercruzar. Há vários questionamentos aí que precisam ser enfrentados e eu fico à disposição sua, né, para conversa, tanto aqui em público quanto no privado, os colegas que nos dão a honra aí da audiência, né, que eu estou à disposição para eventualmente dialogar, aparelhá-los com novas ideias e com material de pesquisa para quem pretende seguir caminhando. E o resultado disso tudo na prática é tentarmos resolver e melhorar a vida das pessoas. Para que tenham conhecimento, temos colegas aqui de todo o Brasil assistindo, com base neste procedimento flexível que eu disse que implantei nas unidades em que eu passei. A última vara em que eu titularizei foi a primeira vara do trabalho de Tangará da Serra. Hoje eu estou licenciado para a presidência da nossa Matre 23, mas antes da licença eu estava em Tangará da Serra com base nesse procedimento flexível, para que se tivesse uma ideia no famoso IGEST, né, o Índice de Desempenho da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. A vara de Tangará da Serra era a segunda mais eficiente do estado de Mato Grosso, e estava no grupo das 25% melhores, naquele primeiro 1/4 das varas mais eficientes do país. O nosso prazo médio, por exemplo, do ajuizamento à sentença no procedimento sumaríssimo era menos de 60 dias,
ou seja, em menos de 2 meses do ajuizamento já tinha sentença, em média, e no processo ordinário era algo em torno de 3 meses, por conta de 2 audiências, alguma perícia e tal, mas economizando com audiência, economizando com atos, custos processuais, acreditamos que na prática, né, que é o resultado lá do nosso trabalho, entregávamos um resultado mais eficiente, sem descuidar da segurança jurídica. Então eu encerro pedindo a reflexão de vocês e que renovem as mentalidades. O reconhecimento deste direito do trabalho do futuro, deste processo do trabalho do futuro mais flexível, é muito mais uma questão de mudança de mentalidade do que da existência de instrumentos em nosso direito positivo que já usar. Então, um grande abraço aí e até a próxima. Maravilha. Então, Molina, muito obrigado. Eu reitero aqui a sua observação pessoal com relação ao livro, tá certo? O livro do Molina é esse, né? Ele está referenciado aí nos posts do perfil da gente da Academia Trabalhista, para todos aqueles que quiserem, evidentemente, aprofundar aí o estudo, que o tempo é reduzido e não tem como ele colocar aqui com toda a profundidade que ele desenvolveu as ideias na tese. Então, para aqueles que se animarem, fica aí o convite para poder acompanhar as ideias do professor Molina no livro. E aí, só para finalizar, Molina, deixo também aqui um abraço para os professores Vitor Salino, que nos dão a honra de acompanhar, e o professor Ricardo Guimarães também, que acompanham aqui a nossa live, tá bem? Bom, então um abraço para todos vocês que nos acompanharam, um abraço, Molina, obrigado mais uma vez pela disponibilidade, pela aula que deu para a gente hoje, e eu espero que a gente se reencontre em breve, seja virtualmente ou presencialmente, né? De preferência presencialmente, porque é sinal de que a pandemia já está indo embora, né? Maravilha? Um grande abraço, então, para todos vocês, tudo de bom. Vou encerrando aqui a nossa live, tá bem? Até mais. Até logo.